Escola Pedro José Leandro. Estamos iniciando aula de matemática. Retas e ângulos. Primeiramente, iremos estudar retas. Temos aqui uma reta. Sabemos que uma reta passa infinitos pontos, e seja um ponto A e um ponto B, distintos e coplanares. Por esses dois pontos, passa-se uma única reta, ou seja, a condição de existência de uma reta. Uma reta só existe se ela possuir pelo menos dois pontos distintos entre si. Segmentos de retas. Seja uma reta onde o início dela é o ponto A e o fim é o ponto B. Então, segmentos de retas, ele possui início e possui fim. Não há continuidade para o sentido de A e nem continuidade a sentido de B. Representaremos esse segmento por AB com um tracinho em cima. Semirretas. Semirreta, ela só possui início, seja A o início dessa semirreta, e B, um ponto que está em R, na reta R. A reta ela está sendo contínua em sentido AB, quer dizer, ela não parou em B, ela continuou. Então ela possui só início. Representaremos uma semirreta através de AB com uma setinha em cima. Segmentos de retas congruentes. Temos um segmento de reta AB e temos um segmento de reta EF. Esses dois segmentos só serão congruentes se eu conseguir interpor EF sobre AB e mostrar que eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Vejamos. Percebe que o segmento EF encaixou sobre AB, mostrando que os dois têm a mesma medida. Significa que os dois segmentos são congruentes. Retas paralelas. O símbolo de paralelismo é duas barrinhas transversais. A reta R, temos também a reta S e uma terceira reta, reta T. Se pegarmos um ponto qualquer em R, ponto A, e um ponto qualquer em B, em S, um ponto B. Se traçarmos uma reta que passa por A e B, e essa reta formar com a reta R um ângulo de 90 graus, e formar um ângulo de 90 graus com a reta S, significa que essa reta ela é perpendicular a R e a S, e que a distância de A a B ela tem que ser a mesma em qualquer intervalo de R e S. Aí eu posso afirmar que R e S são paralelas. A mesma forma, tendo um ponto A e um ponto B em T, um ponto A em R e um ponto B em T, se traçarmos uma reta que passa por A e por B, e se a reta traçada formar com R um ângulo de 90 graus e formar com T um ângulo de 90 graus, significa que a nova reta ela é perpendicular a R e é perpendicular a T. E que a distância de A e B, se for a mesma em qualquer intervalo de R e T, significa que R é
paralela a T e T é paralela a S. Retas transversais. Temos uma reta R e uma reta S que passa por R em um determinado ponto, um ponto A. Dizemos que esse ponto é ponto de interseção ou intersecção. Podemos chamar essas duas retas de transversais ou concorrentes. Retas perpendiculares. Temos aqui o símbolo de perpendicularismo, que é um T maiúsculo de cabeça para baixo. Seja uma reta T vertical e uma reta P horizontal se encontra em um determinado ponto, que é o ponto de intersecção entre T e P. Se posicionarmos uma circunferência no centro dessas duas retas, no encontro dessas duas retas, e dividirmos essa circunferência em 4 partes iguais, cada abertura angular entre T e P serão de 90 graus. Isso significa que essas duas retas são perpendiculares. Sempre que uma reta que se encontra com outra formar ângulos de 90 graus no ponto de encontro, essas retas são perpendiculares. Ângulos. Temos a reta R e uma reta S que passa por R em um determinado ponto O. Considerando um ponto A sobre R, temos o intervalo da reta, o intervalo OA, e um outro ponto sobre S, um ponto B, temos o intervalo OB. A abertura angular entre R e S formará um ângulo. Esse ângulo será descrito por AOB, com um tiozinho em O, pois o ponto O é o ponto do vértice do ângulo. Essa ferramenta é chamada de transferidor. É uma ferramenta utilizada para medir ângulos. Esse é um transferidor completo de 360 graus. E temos um outro modelo, um transferidor acoplado com uma régua. Esse outro transferidor, ele é de 180 graus, é meia volta. O outro é a volta inteira, 360 graus. São ferramentas utilizadas para medir ângulos. Utilizando o ângulo, a abertura angular anterior, iremos utilizar o transferidor de 360 graus, com transferidor completo, para medir essa abertura angular. Posicionando o transferidor, o vértice do ângulo, no centro do transferidor e posicionando a reta S no ponto 0 graus do transferidor, percebemos que conseguimos medir esse ângulo. Seguindo em direção à reta R e seguindo as medidas do transferidor, alcançamos 38 graus. Significa que essa abertura angular ela possui 38 graus. Ou seja, o ângulo AOB é igual a 38 graus. Novamente, utilizando um modelo de abertura angular entre a reta R e a reta S, não necessariamente o mesmo modelo anterior, iremos utilizar o transferidor de 180 graus, que é utilizado muito bem também para fazer leituras de ângulos. Posicionando o centro do transferidor
com o ponto que está disposto no vértice da abertura angular e posicionando a reta S no ponto zero do transferidor na escala de baixo, vimos que essa abertura angular ela equivale a 36 graus. Contando a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a abertura angular AOB é igual a 36 graus. Assim encerramos introdução de retas e ângulos. Peço que compartilhe com a turma. E deixo para vocês o meu muito obrigado.